ontem saiu um projeto de lei que sugere a modificação do nome do Maracanã, que é Jornalista Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. Eu já te confesso logo de cara que eu discordo muito dessa opinião. Você vai achar até um pouco mais bairrista, não tem problema nenhum. Mas eu acredito, eu tenho a teoria que a gente pode homenagear o Pelé sem necessariamente ofuscar o passado, tá? O Pelé tem as maiores honrarias, ele merece tudo, merece as homenagens em vida por tudo que ele é, por tudo que ele foi, por tudo que ele representou para o futebol brasileiro e para o mundo. Assim, nada mais justo, teoricamente eu compreendo, porque é a maior figura emblemática do futebol com o maior estádio do mundo. O que acontece é o seguinte, o maior estádio do mundo se localiza no Rio de Janeiro. E ofuscar Mário Filho é, para mim, um pecado sem tamanho. Para quem não conhece Mário Filho, ele foi irmão de Nelson Rodrigues, tá? Simplesmente o maior cronista esportivo, o maior dramaturgo carioca que você pode imaginar. Mário Filho foi quem popularizou a expressão boleira da época, que antes eram discursos muito formais e tal. Ele foi o autor da expressão Fla-Flu, exatamente, foi ele. E foi o Mário Filho quem peitou a opinião pública e o governo na época, que queria construir, lógico, um grande estádio de referência para ser a sede da Copa do Mundo. Ele que peitou, porque o governo queria que o estádio fosse construído lá pro lado de Jacarepaguá. A gente não sabe se fosse lá em Jacarepaguá, se o Maracanã teria as mesmas perspectivas, os mesmos sonhos, as mesmas conquistas, teria a mesma cobiça e ambição se fosse na região. Ele defendeu, no caso, que aquela região onde era o Derby Country fosse o lugar ideal, justamente pela facilidade e mobilidade urbana de pessoas que viessem de vários cantos do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, para poder visitar o Maracanã e ter essa oportunidade, essa experiência única. Até porque o Maracanã passou por uma reforma, eu chamo de desconstrução, né? Por isso que os mais antigos comparam o Maracanã antigo com o novo Maracanã. E quem está aqui no Rio de Janeiro sabe que restou muito pouco do que era de fato o Maracanã. E na minha opinião sobraram apenas 3 registros importantes do Maracanã após essa desconstrução. O próprio nome, Jornalista Mário Filho, a estátua do Bellini lá imponente logo na entrada e a experiência do Carioca. Os mais antigos recordam não somente dos jogos mágicos, mas também recordam de experiências que passaram de gerações. O Maracanã não foi somente palco para o milésimo gol do Pelé, não foi palco para a conquista simplesmente do ouro olímpico na última Olimpíada. O Maracanã tem um significado muito maior para a história do Carioca. Para quem não sabe, a galera que é mais distante, o Maracanã era experiência de infância, quando por anos tinha um evento de Natal, quando descia o Papai Noel de helicóptero. O Maracanã foi sede de grandes shows que marcaram gerações, como Sinatra em 80. O Maracanã foi palco da missa do Papa João Paulo II, que reuniu quase 200 mil pessoas, depois ele veio em 1997. Ou seja, o Maracanã vai muito mais além do ambiente futebol. Ele traz comportamento, ele traz experiências que variam de gerações para gerações. Então acredito que o Pelé pode ser homenageado, tem todo o direito de ser homenageado, mas não precisa necessariamente apagar um passado. E manter esse nome, Jornalista Mário Filho, também é um fato de homenagem. Principalmente o fato de que o brasileiro é desmemoriado, né? O brasileiro não tem muito apego à sua própria história. Então você resgatar, permanecer com esse nome tem muito mais significado ao que o Maracanã pôde proporcionar ao Rio de Janeiro e aí sim para o mundo. Entendeu? Então eu acho que o Pelé merece todas as honrarias possíveis, mas eu acho que o privilégio do Maracanã ser no Rio de Janeiro nos dá essa condição, porque não foi somente experiências no campo. Na minha opinião, ele tem uma participação muito grande na vida do Carioca do que simplesmente parte integrante da carreira do Pelé. Que ele merece todas as homenagens possíveis. E vamos combinar também, né? O Pelé já tem um estádio dele lá em Alagoas, com o nome Rei Pelé. O Pelé já tem uma lei. Pelé tem até café, pô!